Para a sessão preparatória que vai escolher o próximo presidente do Senado. Teremos a oportunidade de ouvir todos os candidatos, teremos um processo de votação que eu considero que será rápido e em instantes, em breve, nós teremos a escolha do próximo presidente do Senado para os próximos 2 anos. Eu gostaria, ao final desse meu ciclo de 4 anos na presidência do Senado, inicialmente agradecer a todos vocês da imprensa, todos que aqui estão, todos que não estão também, a imprensa que cobre o Congresso Nacional, pela relação de convivência ao longo desses 4 anos e, de minha parte, um reconhecimento muito verdadeiro sobre a importância do papel da imprensa no Brasil, sobretudo em momentos que se exige a boa informação e a apuração da verdade sobre fatos. Em tempos de fake news, em tempos de descompromisso de veiculação de informação pelas redes sociais, nunca foi tão importante uma imprensa livre, profissional, cujo trabalho deve ser garantido por todas as instituições. Portanto, esse meu reconhecimento aos profissionais da imprensa, a todos que aqui estão, pelo trabalho desempenhado e pela importância que tem para a República Brasileira e para a nossa democracia. Eu quero fazer um agradecimento também ao Senado Federal como um todo, a todos os senadores e senadoras desta legislatura, também da legislatura passada, da qual eu fui presidente, pelo trabalho desempenhado pelos senadores e senadoras na entrega de diversos projetos transformados em leis, em reformas importantes. Pode-se criticar o Congresso em vários aspectos, mas não se pode criticar em relação à capacidade que tem de fazer entregas e de ter uma produtividade em termos de marcos legislativos e de reformas constitucionais são absolutamente essenciais. Esse reconhecimento deve se dar a todos os senadores e senadoras, inclusive pela confiança que me outorgaram nesses 4 anos, em 2 mandatos como presidente do Senado, para poder dirigir os rumos dessa casa. Um igual reconhecimento e agradecimento àqueles que constituem um pouco da alma do Senado Federal, que são servidores da casa, todos os nossos funcionários que cuidam do nosso dia a dia, e a cada realização do Senado Federal há uma digital de um servidor, seja num pronunciamento feito, seja num projeto de lei apresentado, seja numa missiva estabelecida, num ofício, num atendimento à população. Os servidores são absolutamente essenciais e a todas as instâncias, a diretoria-geral, a consultoria, a secretaria-geral da mesa, os analistas, a polícia legislativa, os nossos terceirizados, enfim, todos os nossos colaboradores, o meu mais absoluto reconhecimento. Quero também fazer um agradecimento à nossa casa irmã, a Câmara dos Deputados, na pessoa do seu presidente, deputado federal Arthur Lira. A despeito de divergências que são absolutamente normais na democracia, o trato sempre foi muito respeitoso e cordial e conseguimos entregar em conjunto diversos marcos legislativos de interesse do país. Quero também fazer um agradecimento aos outros poderes, ao Poder Executivo, na pessoa do seu presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a todos os seus ministros, e também ao Poder Judiciário, na figura do seu chefe de poder, ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal. A todas as instituições que colaboraram conosco nesses 4 anos, que foram 4 anos muito marcantes, muito difíceis até em alguns aspectos, mas conseguimos fazer importantes realizações ao longo desses anos. Um agradecimento muito especial à mesa diretora, seja aquela do meu primeiro biênio, seja esta agora do meu segundo biênio, em todos os biênios, na companhia do meu querido senador veneziano Vital do Rego, que foi o meu primeiro vice-presidente nos meus 2 mandatos como presidente do Senado, a todos da mesa diretora, que colaboraram muito com o bom trabalho que nós desenvolvemos no Senado ao longo desse tempo, nas entregas que fizemos e na organização da casa. Há um trabalho chamado de back-office, de administração do Senado, que é um trabalho que exige muita dedicação da mesa diretora, e a mesa diretora teve um papel realmente fundamental nesse período. Então, a todos os meus colegas, o meu reconhecimento. Igualmente aos líderes da casa, no colégio de líderes, quando nós definimos as pautas, e muitas pautas foram concretizadas e entregues para bem da sociedade brasileira, fruto desse trabalho unido de líderes partidários, independente de matizes ideológicos, independente de partidos políticos.
o Colégio de Líderes sempre foi um ambiente muito produtivo, muito respeitoso, de muita construção para que pudéssemos entregar marcos legislativos muito relevantes. Meus agradecimentos aos ex-presidentes da Casa, que me ajudaram muito também com orientações, com aconselhamentos ao longo desse tempo. O senador Davi Alcolumbre, que me antecedeu e que é candidato nessa eleição de hoje. O senador Jader Barbalho, que também foi presidente do Senado. Um agradecimento especial ao senador Renan Calheiros, que aqui está comigo e que foi um grande companheiro, um grande parceiro ao longo desse período, como foi o MDB, o seu partido, também com um importante apoio à nossa condução. Diversos acontecimentos vocês acompanharam, que foram muito relevantes para a história nacional. Nós iniciamos essa administração no enfrentamento à pandemia e todos nós sofremos muito na pandemia. Não posso deixar aqui de fazer também um registro que eu considero que deve ser eternizado, o de memória daqueles colegas senadores que, em função da Covid-19, perderam suas vidas no exercício do mandato. O senador José Maranhão, o senador Harold de Oliveira, o senador Major Olímpio. Eu quero fazer aqui esse registro, esse reconhecimento saudoso ao papel de cada um deles, num momento muito agudo da vida nacional. E o Senado Federal não se furtou, muito ao contrário. Teve um papel muito decente, muito íntegro no enfrentamento da pandemia, com proposições de enfrentamento sanitário, mas também com proposições que contribuíram para a sociedade, para os governos, para as prefeituras, naquele momento muito agudo da vida nacional. E muitas realizações que aconteceram ao longo desse período, como a reforma tributária, o Propag, que é a solução da dívida dos estados, a desoneração da folha de pagamento, que salvou mais de 5 mil municípios no Brasil no momento de muita crise financeira e econômica desses entes federados. E eu considero que de todas essas realizações, todos esses marcos legislativos, que foram muitos, senador Chico, líder Jacques Wagner, eu considero que o que deve mais nos orgulhar nesse período de 4 anos, a todos nós do Senado Federal, o senador Renan Calheiros, o senador Veneziano, o senador Everton, o senador Rogério Carvalho, nosso primeiro secretário, o senador Jordano, o senador Jacques Wagner, o senador Chico, o senador Laércio. O que mais deve nos orgulhar, sem dúvida alguma, é a defesa que o Senado fez da democracia no Brasil. A defesa da democracia foi uma tônica que fez com que o Senado se unisse num momento de negacionismo, de ataques antidemocráticos, de negação à obviedade de que a democracia deve ser garantida no Brasil. Eu considero que esse é um legado de todos esses senadores, de mesa diretora anterior, de mesa diretora atual. De poder garantir que nós tivéssemos respeito às instituições, a busca da harmonia entre os poderes, da separação harmônica desses poderes e a prevalência e a manutenção da democracia no Brasil, com a capacidade que tem a sociedade brasileira de escolher os seus candidatos livremente a cada 4 anos por uma justiça eleitoral que conduz os destinos das eleições e de um povo que cuida dos destinos da nação. Por isso, a defesa da democracia deve ser sempre exaltada e, mais do que nunca, em momentos de certo obscurantismo, de muito negacionismo, momentos até estranhos que nós estamos vivendo no mundo, é muito importante que a política e a sociedade se unam nesse enfrentamento à antidemocracia, para poder fazer prevalecer sempre e de maneira muito intensa a democracia no Brasil e que não prescinde, evidentemente, ao finalizar, volto ao início, não prescinde de uma imprensa que seja uma imprensa livre, organizada, correta, que busque a informação verdadeira para poder garantir que as nossas instituições sejam preservadas e que a democracia reste inabalada no Brasil. Por isso, os meus agradecimentos. Em instantes nós vamos começar a sessão preparatória e concluímos nossa mesa diretora com um sentimento de dever cumprido e de muitas entregas num balanço muito extenso de produção legislativa e de trabalho em favor de cada um dos estados da federação e do Brasil como um todo. Estou à disposição para breves perguntas, porque na sequência nós vamos começar e pretendemos começar no horário a nossa sessão preparatória do Senado. Eu queria saber quais devem ser os próximos passos. Você fala do governo de Minas ou de ocupar o ministério, o senhor já foi sondado?
acho que esse momento é um momento de exaltação do Senado Federal, um momento de coroamento da democracia que vigora no Senado com a escolha do seu próximo presidente. Eu considero que aspectos mais individuais do destino, do meu destino ou do destino de qualquer senador, nós vamos ter um momento mais adequado para conversar a esse respeito, mas o que eu posso dizer a você é que eu tenho um sentimento profundo de dever cumprido, de realização na vida pública e vou fazer uma avaliação sobre quais serão os próximos passos muito em breve. O senhor foi soldado? Oi? Não, eu sei que há muitas lembranças em relação ao meu nome, inclusive da imprensa, acho que mais da imprensa do que do governo. Para a ocupação de ministérios e coisa que o vale, eu fico muito honrado com esse reconhecimento. Ao sair da presidência do Senado, sendo lembrado para posições na República, seja de ministro de Estado, seja de governador do meu estado, como disse o presidente Lula recentemente, isso é motivo, obviamente, de orgulho e de honra para mim. Mas essa é uma avaliação que tem que ser feita ao seu tempo. O momento hoje é um momento de se dar foco e luz ao Senado Federal como instituição, para nós escolhermos em breve o nosso presidente e mais, os nossos também membros da mesa diretora, que devem ser escolhidos hoje, sob a condição do presidente que em instantes será eleito. Presidente, o presidente Lula falou para a gente que quer ver o senhor como governador em 2026. Há essa possibilidade, há essa vontade? Olha, quem diz que está na política, que não tem o sonho de governar o seu próprio estado, não está falando a verdade, né? É óbvio que isso é um desejo, isso é um sonho de qualquer político governar o seu estado e, evidentemente, é um sonho que eu sempre tive de ser governador do meu estado. Mas se isso se concretizará ou não, se isso vai ser uma realidade ou não, isso depende de muitas variáveis, de muitas circunstâncias. E, repito, o momento hoje não é dessa reflexão. Eu preciso concluir, como estou concluindo hoje, o meu ciclo de 4 anos na presidência do Senado e faremos então na sequência uma avaliação sobre o futuro. Mas fico muito honrado de um presidente da República, como o presidente Lula, que é um grande político, um ser humano extraordinário, poder ter esse desejo e essa vontade, e mais do que isso, externar isso a vocês, a imprensa, da forma como fez. Isso é um motivo de muita alegria, de muita honra para mim, e eu recebo essa mensagem do presidente Lula com um sentimento profundo de honra e de responsabilidade. Considera que o impasse e o ambiente que se estabeleceu entre governo, executivo e legislativo no último ano em função das emendas parlamentares, o ambiente de desconfiança e hostilidade, ele já está sanado? E como é que sobre a perspectiva dessa disputa pelo controle do orçamento para os próximos anos, tendo em vista que é o ano eleitoral de 2026? Olha, é natural numa democracia que os poderes divirjam. Há entendimentos diferentes sobre temas variados. Isso é normal que aconteça, o que não se pode é descambar para a agressividade, para a interrupção do diálogo. Isso nunca houve. Eu tenho plena confiança que numa relação harmônica que temos hoje entre os 3 poderes, o judiciário, o executivo e o legislativo, nós tenhamos a capacidade de encontrar solução para todos os problemas, inclusive para essa questão orçamentária. As emendas parlamentares são institutos muito importantes e muito úteis ao desenvolvimento do Brasil, sobretudo do interior do Brasil, das cidades menores, das cidades médias, e óbvio que todos nós queremos que essas emendas parlamentares possam ser mantidas, mas com critérios de governança, de controle, de transparência. O que nós estamos fazendo hoje é uma discussão profunda sobre o quanto mais podemos fazer para conferir transparência. E eu digo mais, que além dessa questão da transparência, é muito importante que o orçamento seja eficiente. E eu considero que depois da aprovação da reforma tributária, depois de 40 anos de discussão, que nós conseguimos entregar neste último ano, para a sociedade brasileira. Ao corrigir o sistema de arrecadação com a reforma tributária, é inevitável que o Congresso Nacional agora se dedique a outra ponta, que é a discussão do gasto público, a qualidade do gasto público, a eficiência do gasto público, e isso, obviamente, significará ajustes e modificações no sistema de gastos públicos, inclusive de emendas parlamentares. Então, eu considero que a maturidade política, a inteligência somada e o respeito mútuo vão garantir que nós tenhamos um orçamento que seja um orçamento adequado para atender às demandas da sociedade brasileira. Eu confio muito no diálogo e na capacidade de entendimento entre os poderes. Bora lá. Presidente Pacheco, uma palavra, como o senhor define o seu mandato, os seus 2 mandatos, uma palavra. Democracia. Bora lá, bora. Obrigado.